Bom dia, senhor Marcelo. Bom dia, doutor. São do Hospital São Camilo e o que te traz para essa consulta hoje? Então, doutor, de um tempo pra cá eu comecei a sentir uma dor bem incômoda na região do joelho e essa dor só passa depois que eu levanto e eu começo a andar, sabe? Certo. E possui algum outros sintomas em seu joelho? Então, doutor, só bastante dor e inchaço. Ok. Pela questão do inchaço e pela questão do a dor só passar quando o senhor começa a andar, eu acredito que você esteja com uma artrose ou uma osteoartrite, que é a mesma coisa, é o mesmo nome, que é uma doença na articulação que ocorre a degeneração delas e ela comete todas as estruturas ósseas vizinhas. Como diagnosticar a artrose? O diagnóstico da artrose pode ser firmado pelo conjunto de sintomas e pelo exame físico. Em alguns casos, pode ser necessário realizar uma nova radiografia simples da articulação envolvida, que vai evidenciando as alterações decorrentes da doença na cartilagem. Certo, e tem algum tipo de tratamento para essa doença? Bom, como exercício tem a natação, que é um esporte que oferece baixo impacto, baixo contato e ajuda muito a tratar a doença, a artrose, e tem recomendações como utilizar sapatos confortáveis, uma postura cuidadosa na hora de se sentar, utilizar ambientes que tenham um corrimão se precisar de apoio, ou se tiver um caso muito grave, a utilização de muletas ou bengalas, e tem vários outros tipos de recomendações para essa doença. Tecido cartilaginoso microscopicamente. Para identificar a cartilagem microscopicamente, é necessário ver que na periferia do anel cartilaginoso observa-se os condroblastos, que são células alongadas que sintetizam os componentes da matriz extracelular, rica em colágeno do tipo 2. Envolvendo o anel de cartilagem hielina, observa-se o pericôndrio, constituído do tecido conjuntivo denso, com suas camadas externas fibrosas, ricas em fibras colágenas, e a camada interna celular, rica em fibroblastos, que são responsáveis pela nutrição, oxigenação e eliminação dos refugos metabólicos da cartilagem. O tecido cartilaginoso não apresenta vasos sanguíneos e nem linfáticos, por isso a necessidade do tecido conjuntivo adjunto. Certo, doutor, irei providenciar tudo isso. Muito obrigado. Certo. Eu conto com seu retorno daqui umas 2 semanas. Caso a dor persistir com as recomendações e o exercício que eu passei para o senhor, a gente começa a submeter num tratamento com medicamentos para ver se melhora assim. Beleza, muito obrigado. Prazer é meu. Relação entre a doença e os assuntos tratados na disciplina. A artrose é uma doença que afeta o tecido cartilaginoso, assunto que foi tratado em aula. O tecido cartilaginoso ele apresenta uma consistência rígida, ele reveste as superfícies articulares, ele diminui o atrito e é essencial para a formação de crescimento dos ossos longos. Ele apresenta o pericôndrio, que é um tecido conjuntivo denso que apresenta nervos e vasos sanguíneos. Os componentes do tecido cartilaginoso são condroblastos, condrócitos e a matriz extracelular cartilaginosa. Características gerais da artrose. Dores nas articulações que começam aos poucos e aumentam de intensidade no decorrer dos anos. Caracteristicamente, nas fases iniciais, a dor ela surge com o movimento e vai embora com o repouso. Rigidez e diminuição da mobilidade articular. O enrijecimento ele tende a desaparecer segundos ou minutos depois que a pessoa começa a se movimentar. Diferença importante com os casos de artrite reumatoide, em que pode persistir por horas. Temos a perca de flexibilidade, que em alguns casos a pessoa pode não conseguir dobrar como antes a articulação, rangidos e estalos e até mesmo inchaços quando há algum tipo de inflamação.